Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje chama-se Você tem muito valor. E ela é baseada na parábola da moeda perdida, da dracma perdida, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10, que diz assim: Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. Dracma era uma moeda equivalente ao grego do denário romano, que valia o pagamento de um dia de trabalho. E Jesus disse que uma mulher perdeu o dinheiro que ela juntava. E aquela mulher não sossegou até encontrar. Nesse texto, Jesus procurou mostrar que nós valemos muito mais do que uma moeda, ainda que para os outros nós não tenhamos valor. Talvez você que está me ouvindo agora esteja vivendo um momento de rejeição ou esteja passando por uma provação. Satanás colocou no seu coração que você não tem valor, que você é uma pessoa que nem deveria estar viva, que você deveria acabar com a sua vida. Mas Jesus vem agora, aqui, e fala de uma mulher que revira a casa, que tira os móveis do lugar por causa de uma moeda. E se você, meu irmão, minha irmã, se considera uma pessoa desvalorizada, eu quero lhe dizer que você é valorizado, que você é valorizada, que você tem valor. Quem sabe também você se perdeu neste mundo. Você perdeu alguma coisa diante de Deus, perdeu até mesmo a sua vida espiritual. Mas Jesus está procurando por você. Você vale muito mais do que o valor que os homens dão às coisas materiais. O Senhor quer efetuar grandes maravilhas através de nós, mas o nosso futuro começa no pensamento. Só conseguimos isso se aceitarmos aquilo que Deus pensa e diz a nosso respeito. Na verdade, isso não é importante, mas é decisivo. Nós temos o potencial de voar nas alturas como as águias. Contudo, por medo, covardia ou por uma falsa imagem de nós mesmos, vivemos presos ao chão como as galinhas. Temos o céu como limite e nos contentamos com a grama do quintal. Precisamos compreender que o Senhor nos deu capacidade e talentos e que temos potencial para alcançar o que Deus quer. Precisamos desenvolvê-los, aplicá-los e fazer a obra que o Senhor tem para nós. A Bíblia mostra exemplos de pessoas que aparentemente não poderiam fazer nada para Deus, mas que foram responsáveis por grandes livramentos e por muitas obras no meio do povo de Israel. Moisés foi um menino que nasceu no meio da pobreza e da escravidão. Depois de ser descoberto pela filha de Faraó, ele foi criado no luxo e no esplendor da realeza egípcia. Moisés teve a melhor educação, treinamento militar e preparo social que o dinheiro podia comprar. Ele tinha aparência de egípcio, andava como egípcio, falava como tal. Contudo, no coração era hebreu. E quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, não conseguiu se controlar. Tentou defender o hebreu e acabou matando o egípcio. E assassinato era um crime passível de morte, mesmo para um membro da família real. E Moisés, que passara anos vivendo em riqueza e luxo no palácio, precisou fugir de Faraó.
foi para o deserto de Sinai e chegou a Midian. Lá viveu por 40 anos. O homem que nasceu pobre, mas fora criado no luxo, acabou vivendo na obscuridade do deserto. Ele achava que Deus havia desistido dele. No entanto, o Senhor o preparava para ser um líder mais forte e mais eficiente no futuro. Depois de viver 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, Moisés teve um encontro com Deus. Ele foi ao Monte Sinai e, na encosta da montanha, viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. E aquele fato o impressionou tanto que ele resolveu se aproximar para melhor examinar o fenômeno. Moisés não entendia por que aquilo estava acontecendo. Então, subiu ao monte para verificar o fenômeno mais de perto. A Bíblia relata que o Senhor apareceu a ele no meio do fogo da sarça e lhe disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por isso, desci a fim de livrá-lo. Moisés ficou feliz ao ouvir aquelas palavras. Contudo, o que Deus lhe disse a seguir o deixou apavorado. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés apresentou algumas desculpas para não obedecer a essa ordem do Senhor. E nós também usamos as desculpas que Moisés apresentou. Talvez Deus tenha falado ao nosso coração e nós também damos as nossas desculpas. Mas Deus refutou todos os pretextos de Moisés, porque Deus sabia do potencial dele e ele também sabe do nosso. Moisés enfrentou o poderio egípcio, libertou o povo do cativeiro, conduziu-o pelo deserto até a terra prometida. Ele recebeu os 10 mandamentos e foi o grande legislador de Israel. A Bíblia diz, em Deuteronômio 34, versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Moisés, a partir de um novo relacionamento com Deus, encontrou um objetivo para sua existência e descobriu os recursos para realizá-lo. Ele experimentou a alegria de ser valioso e também a satisfação de ser usado pelo Senhor para abençoar outras pessoas. E eu pergunto a você, do que precisamos para ter os nossos dias transformados como os que foram a Moisés? O que nos falta para revolucionar o mundo ao nosso redor? Precisamos ver em nós o que o Senhor valoriza, um potencial enorme para realizar maravilhas em nome de Deus. Deixemos que Deus esteja em nossa vida, que controle os nossos passos e use os nossos recursos. Davi pôde dizer, no Salmo 18, a razão pela qual Deus me livrou de todos os inimigos, de todas as minhas dores e poderes do inferno, é porque sou precioso para Ele. O meu Deus se agrada de mim. O Senhor agrada-se daqueles que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147, versículo 11. Saber, por exemplo, que você é precioso para Deus é a chave exata para a sua vitória em todas as batalhas que assolam a sua alma. É o segredo para entrar no descanso que Deus lhe prometeu. E enquanto não se apodera dela, enquanto ela não se tornar um alicerce de verdade no seu coração, você não será capaz de resistir ao que virá pela frente nesses tempos maus, difíceis e perversos. Satanás tem convencido os cristãos que só desapontaram a Deus e de que nunca serão capazes de agradar ao Senhor. Então,
eles não aceitam o amor divino. Pelo contrário, vivem como se a ira de Deus estivesse sempre soprando sobre eles. Como deve ser doloroso para Deus ver os seus filhos vivendo dessa forma. Talvez você tenha crescido num lar sem amor ou carinho. Talvez a sua mãe, pai ou familiares o tenham feito sentir que não valesse nada. Nunca se sentiu especial ou precioso para alguém em particular. Mas para Jesus, você sempre foi e é precioso. Não importa em que tipo de lar você viveu ou como eram seus pais. Nada disso se compara ao amor do seu Pai Celestial. Desde o dia em que você nasceu, você é especial para Deus. Você é precioso para Deus, apesar de todos os problemas e falhas. E independentemente das suas provações e lutas, você pode ser uma árvore verde na casa de Deus, a qual dá muitos frutos. Firme-se simplesmente naquilo que a palavra de Deus promete. Salmo 18, versículo 19, que diz assim: Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. E para que possamos assumir o nosso valor, precisamos tomar algumas atitudes. Despertar, por exemplo, do sono da autodesvalorização. Se pensamos que não servimos para nada, enquanto estivermos preocupados com aquilo que os outros pensam de nós, teremos muita dificuldade para amar o nosso próximo e até mesmo a Deus. Precisamos crer que somos a menina dos olhos de Deus. Davi nos deixou uma importante lição no versículo 8 do Salmo 17, que diz assim: Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista desejava ser visto como realmente era. Depois disso, estava pronto para ver o Senhor face a face. Se olharmos bem perto nos olhos de alguém, vemos a nossa própria imagem. Isso significa que somos o centro da atenção divina e que podemos ver a nós mesmos como somos quando virmos a nós mesmos através dos olhos de Deus. O Senhor nos vê, nos conhece, cuida de nós e jamais nos abandonará. O seu amor ilimitado cura as nossas mágoas. Quando percebemos que somos a menina dos olhos de Deus, sentimos a graça divina. Vemos o nosso reflexo em seus olhos, não como a pessoa que temos sido, mas como o milagre que podemos vir a ser. Também precisamos endireitar os nossos conceitos teológicos errados. Temos de permitir que Deus e a sua palavra consertem as nossas falsas ideias. Não podemos praticar a verdade quando acreditamos num erro. É falso o conceito de que Deus se agrada de uma atitude de autodepreciação, que ela é parte da humildade cristã e necessária à nossa santificação e ao nosso desenvolvimento espiritual. O maior mandamento é que amemos a Deus com todo o nosso ser. O segundo é que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Não temos aqui 2, mas 3 mandamentos: amar a Deus, amar a nós mesmos e amar os outros. Se você amar a Deus, a si mesmo e aos outros, estará cumprindo toda a lei de Deus. Mateus 5, versículos 43 e 48. Também precisamos entender que o nosso senso de valor próprio deve vir de Deus. Ou seja, a partir daquilo que Deus diz e não dos falsos reflexos que vêm das outras pessoas ou mesmo do diabo. Deus tem um infinito amor por nós. Deus nos atribui um valor tão elevado que entregou a vida do seu Filho unigênito para nos salvar. Meu irmão, minha irmã, de onde você vai tirar a base para formar a sua imagem própria?
das distorções da sua infância, das mágoas do passado, das falsas ideias que foram colocadas em você? Precisamos lembrar que o diabo nos cega e quer distorcer tudo. Vou escutar a opinião que Deus tem de mim. Vou deixar que Ele me programe até que o bom conceito que Ele tem de mim passe a ser o meu, atingindo até o mais íntimo dos meus sentimentos. Permitamos que Deus nos ame e deixamos que Ele nos ensine a nos amar a nós mesmos e aos outros. Queremos que Deus nos ensine a nos amar, amar os outros, porque desejamos ser amados. Repita assim comigo: obrigada, Senhor, porque Tu reviraste o mundo de cabeça para baixo para nos encontrar. Que nunca percamos a certeza de que temos valor para Ti, ó Deus, e que possamos ser usados por Ti para encontrar mais pessoas que estejam longe da Tua presença e presas à cadeia da autodepreciação, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E eu, neste momento, agradeço a sua atenção e espero que você, através dessa mensagem, se recorde e se lembre. Você tem muito valor e Deus assim vê você. Não olhemos para as circunstâncias, para os problemas, para aquilo que nos falam, especialmente vindo até mesmo de familiares, de vizinhos ou de pessoas do nosso relacionamento. Pessoas essas que são usadas pelo inimigo para dizer que nós não servimos para nada. Mas eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Você tem muito valor. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.